Olha só, temos um convidado, mais um convidado aqui na edição dessa segunda-feira, é o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ministro, boa noite, obrigado pela participação, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Vitor Brown, Augusto Nunes, boa noite, Zé Maria, é um prazer estar de novo, satisfação. Ô ministro, eu começo nossa conversa perguntando sobre o assunto que está baseando as principais manchetes agora à noite. Eu vou ler uma delas aqui, a manchete da Folha de São Paulo. MEC faz novos cortes e não irá financiar nenhum novo pesquisador nesse ano. Governo Bolsonaro corta 5.600 novas bolsas de pesquisa. Bolsas em andamento serão mantidas. O que é que o senhor tem a nos dizer sobre essa informação? Procede essa notícia sobre esse suposto corte feito pelo Ministério da Educação nas bolsas de pesquisa? Ai, Folha de São Paulo. O que você quer que eu te diga da Folha? Na própria matéria, depois, eles mesmos falam que a gente já está buscando uma solução para o caso. Então, é muito difícil. Assim, a Folha de São Paulo, Família Frias, eu acho que está indo mais para Diário do Centro do Mundo. Mas o que está acontecendo? Ministro Augusto Nunes, prazer falar com o senhor. O que está acontecendo de fato? O fato é o seguinte, a gente pegou um país quebrado e, assim como lá atrás, eu falei, olha, vai ter um contingenciamento, não vai ter corte, vamos ter que administrar uma situação de crise na boca do caixa, mas não vai faltar luz, não vai faltar água, os hospitais universitários não vão ter nenhum contingenciamento, tudo vai funcionar e a partir de setembro começa o descontingenciamento. E vamos ter que administrar uma situação de crise, como eu já fiz isso na minha vida e vamos. E aí a Folha, os Frias, a família Marinho e mais outros tantos chamaram os especialistas dele e previram o caos, que ia parar tudo, não parou. Agora a gente está diante do orçamento do ano que vem, a gente tem o teto, o orçamento do MEC, em termos absolutos, ele até teve um pequeno incremento, o problema são as despesas obrigatórias que aumentam, isso é salário, aumenta 8% ao ano acima da inflação, a gente está buscando soluções, enviou para todos os segmentos uma manutenção ou um pequeno aumento, praticamente foi isso que aconteceu. Para a questão das bolsas, a solução que a gente tem, ainda não batemos o martelo, a própria Folha aventa a possibilidade, que a gente está vendo algumas alternativas para a gente conseguir consertar isso de uma forma estrutural a partir do ano que vem. Então, nesse interregno, a gente não tem como fazer este mês as bolsas que haviam sido programadas. Todas estão mantidas, ninguém vai ter corte, ninguém vai deixar de receber, está tudo funcionando. Agora, a entrada de novas bolsas, por enquanto, a gente vai segurar. Assim que a gente tiver a solução, que eu acho que a gente vai ter uma solução em breve, a gente volta com uma situação estável de longo prazo. É isso que eu pretendo fazer. Isso tem uma manchete alarmista, né? Desnecessariamente alarmista. A vida na CAPES está preservada. Quando a gente entrou, tivemos que tomar ações duras, isso os cursos que tinham notas baixas, a gente apresentou uma redução nas bolsas que estavam desocupadas, isso quem estava com bolsa foi mantido, mas as que estavam desocupadas a gente foi cortando. As vagas ociosas que os reitores podiam dar de forma discricionária ao bel prazer também foram cortadas. E com isso a gente chegou nesse mês numa situação bem mais tranquila que no CNPq. Então, assim, às vezes você tem que fazer uma gestão, sim, administrar, porque é dinheiro público, no momento de crise, fazer escolhas, para depois a gente conseguir ter uma gestão mais eficiente. A questão da CAPES é o seguinte, o orçamento para o ano que vem a gente tem o teto, tem uma situação difícil, a gente enviou, o ministro Paulo Guedes e o Ministério da Economia estão sendo muito eficientes e estão compreendendo o momento, tanto é que o primeiro draft, o primeiro rascunho que vazou inclusive com erros de português, que depois, se vocês quiserem, posso falar sobre isso, estava prevendo 16 bi, e o número que saiu hoje é 21, para você ver como não é uma situação estática, é uma situação dinâmica. O orçamento das despesas discricionárias do MEC que vazou naquele documento, que era um draft, era de 16 e hoje o número já está em 21 bilhões. Então, assim, é uma situação dinâmica e não estática.
Só antes da pergunta do Zé Maria, já que o senhor tocou no assunto, explica pra gente essa história que também ganhou um destaque danado nos últimos dias sobre esse suposto documento que teria sido divulgado pelo Ministério da Educação com erros de português. O que é que o senhor tem a nos dizer? Não foi divulgado. A gente enviou o documento para o Ministério da Economia e lá vazou. Havia erros de fato de português e tudo que sai do MEC é minha responsabilidade. Eu não sou que nem o enjaulado que fala não sei de nada. Eu, evidentemente, passou pela minha mão. Eu não detectei os erros, porque estava mais preocupado com a tabela e com os números. Alguém aqui dentro escreveu, não houve má-fé ou sabotagem, tá? Eu fui verificar. Foi simplesmente um equívoco de uma pessoa que escreveu e a gente estava preocupado em enviar para a economia um documento que formalizasse que a gente precisava de mais recursos e que foi obtido. Então, assim, houve erro. É minha responsabilidade, eu sou responsável por tudo que sai no MEC, então foi um erro meu, mas não fui eu que escrevi. Quanto a me chamarem de burro, ignorante, de novo, assim, eu sou formado na USP, mestrado em instituições na FGV, MBA internacional, enfim, tenho artigos publicados, apesar do que a Folha fala de autoplágio, que é loucura também, né? A Folha falou que eu me autoplagiei. O artigo que ela fala que eu autoplagiei, eu divulguei na revista chilena da Universidade do Chile, que é a mais renomada na América do Sul, na área da revista para artigos relevantes que já tinham sido publicados. Então, assim, isso os FIAs não falam, né? Depois, enfim, não queria falar muito sobre eles, porque para mim... Ótimo, perfeito. Vamos seguir então. Próxima pergunta, diga, Zé. Olha, ministro, uma vez eu falei aqui uma história que o Delfim Neto me contou. Ele era ministro, né, da Fazenda e estava definindo ali sobretaxar produtos supérfluos, né, com um imposto maior. E foi tanta confusão, que ele chegou à conclusão de que supérfluo é o emprego do outro. Por que eu contei essa história? Porque eu disse que é natural que os ministros disputem verbas. Afinal, o senhor é ministro para cuidar da educação, outro para cuidar da agricultura e outro da saúde, e cada um vai dizer, não, meu ministério é importante, e ali o presidente, a equipe econômica faz um arranjo. Então, eu acho super natural o ministro pedir mais verbas e tal. Este é o primeiro orçamento elaborado pelo governo Jair Bolsonaro. Então, ainda nessa disputa, eu concordo com o senhor de que está acontecendo aí certos exageros. Mas eu vou destacar essa história da menininha chorando, coitada, porque não vai ter verbas para a Olimpíada. Ela é medalhista da Olimpíada de Matemática. É tão sério assim, ministro? A dificuldade, vai faltar verbas aí para os medalhistas e para projetos assim? Não. A situação no Brasil, o Brasil quebrou de fato, está quebradinho, estamos reerguendo. A gente só não está vendo esse câmbio a 5, 5,5, porque passou a Previdência na Câmara. Isso é importante que seja dito. Só que como tinha o teto dos gastos, a despesa continua subindo e foi espremendo a discricionária. Então a gente tem que buscar o quê? No curto prazo passar para as federais, para as universidades federais, que eles vão ter o mesmo orçamento do ano que vem, ninguém está sendo prejudicado, e eles façam o orçamento deles. Cada dia a sua agonia. Então a gente está correndo para dar mais previsibilidade para quem precisa ter essa previsibilidade o quanto antes. Agora, tudo que a gente puder postergar, isso foi feito esse ano. Como é que eu estou administrando na boca do caixa uma crise? A gente vai apertando, né, postergando gastos que podem ser postergados. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, né, como tem sido até agora. Agora, quanto isso você falou que os ministros brigam, a gente não brigou. O que a gente foi atrás foi de despesas que eram obrigatórias, que estavam no MEC, e conseguimos mostrar ou desfazer essa obrigatoriedade, e isso liberou espaço para as nossas discricionárias do MEC. E a equipe econômica teve, o Paulo Guedes tiveram a flexibilidade, tiveram a boa vontade de deixar essas verbas no MEC, e eu não tenho esse perfil de brigar porque precisa para minha pasta, porque eu estou aqui no MEC, mas eu, de novo, estou defendendo o que eu acredito. Então, realmente, eu estou defendendo os programas que foram apresentados no plano de governo e não se trata de brigar. E eu olho de alguns ministros, de fato, querem gastar dinheiro, porque não é todo mundo que tem a mesma visão, mas eu particularmente sou contra gastar por gastar, porque não
Não é assim que se faz, que deveria ser. Ministro, com o presidente agora, ministro, né? O senhor tratou desse assunto aí, do orçamento? Não, eu me reúno com o presidente pelo menos uma vez por semana, 1, 2 vezes por semana, eu vou estar com ele de novo essa semana. Então, uma reunião normal de trabalho, a gente estava vendo outros projetos que vão ser anunciados essa semana. Toda semana a gente tem anunciado, essa semana, Semana do Brasil, Semana da Pátria, a gente vai anunciar dois programas que estão aí já bem maduros, a Escola Cívico-Militar e o ID Estudantil. Então, não tem, foi a questão da viagem dele que estava discutindo, a operação. Então, uma reunião corriqueira, não teve nada demais. Vou pedir uma gentileza, ministro. O senhor pode aguardar a gente por 3 minutos? A gente vai fazer um rápido intervalo agora, só para quem nos acompanha pelo rádio. Na sequência, a gente retoma a nossa conversa com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele continua participando com a gente dos Pingos dessa segunda-feira. Eu lembro que você pode continuar assistindo o programa. É só correr lá para o nosso canal do YouTube, o canal dos Pingos nos Is, e também em jp.com.br/pingadas. Lembrando que a Voz do Brasil vai ao ar hoje às 8 da noite. E agora sim, de volta com o nosso Os Pingos nos Is, também para você que nos acompanha pelo rádio. A gente segue com a nossa entrevista com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. O ministro, o senhor que nos acompanhava e também quem estava com a gente pela internet, viram o assunto que a gente tratou agora há pouco, a crise na Amazônia. O que é que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? Qual a sua visão sobre tudo isso que está acontecendo? De fato, houve um exagero no modo como essa questão foi tratada aí nos últimos dias? Olha, Vitor, eu escutei até o Augusto comentar, eu já tive algumas vezes na Amazônia, inclusive meu avô nasceu na Ilha do Marajó, meu avô materno. Eu já tive várias vezes na Amazônia ao longo da minha vida. Eu desci já o Rio Amazonas de barco, Manaus, Belém, subi. E não dá para falar Amazônia. Existem regiões muito diferentes umas da outra, são realidades muito diferentes. Agora, falar que o Brasil está destruindo rapidamente toda a Amazônia não é verdade. Que em 10 anos não vai ter mais a Amazônia também não é verdade. Falar que o Brasil é o país que mais polui ou que mais contribui para o efeito estufa no mundo também não é verdade. O mais absurdo de tudo, aí a maldade pura, é que eles estavam, os franceses principalmente, o argumento contra os nossos agricultores, que são o lado mais eficiente da economia brasileira, um dos poucos que sobreviveram ao PT, que está no centro-oeste, no Cerrado, estavam tentando atacar eles com base no argumento da Amazônia. Então, visivelmente, não é... Onde está a produção, a expansão da fronteira agrícola? Está no Cerrado, é ali que é o principal. E é ali que vai ser prejudicado em função do lobby dos agricultores franceses, onde você vê um presidente francês que eu realmente fiquei chocado com a atitude dele de ingerência total na soberania brasileira e está totalmente equivocado. Eu acho que o Brasil não é um país bárbaro, o Brasil é um país civilizado, o Brasil é um país que preserva a grande parte dos ecossistemas, polui muito menos do que uma China em termos de emissão de gás carbônico, de efeito. Você pega... O principal veículo é a utilização de carvão para fazer energia elétrica. Pô. E fica um absurdo. Desmatamento que tem que ser combatido, tem que ser preservado, tem. Eu passo férias na Amazônia. Eu passei já, nos últimos anos, eu passei 2 férias lá. Então, conheço, sou a favor, gosto da natureza. Agora, falar as coisas que foram ditas, a mentira que foi feita, a destruição da imagem no Brasil internacional... Isso foi uma atitude criminosa. O que me deixou mais horrorizado é que uma parte da sociedade brasileira se associou a esses grupos. E isso, para mim, só tem um termo, né? Isso é traidor da pátria, porque quando você é atacado por um grupo externo, o país deveria se unir para coibir esse tipo de coisa. Se fosse verdade que estava sendo destruído tudo rapidamente, ainda seria, mas seria um argumento, mas não é verdade. Então, ministro, eu fiquei chocado com o que aconteceu. Vamos voltar para a educação, então. Sua pergunta, Augusto, diga lá. Não, eu pergunto o seguinte, o ministro reiterou que as verbas estão contingenciadas. Elas serão liberadas, ou parte delas será liberada quando, ministro? Não, o que foi contingenciado em abril vai começar a ser liberado agora em setembro. Setembro. Agora, para soltar agora o dinheiro. Então, o que foi contingenciado em abril. Não confundir com o que foi feito hoje nas bolsas da CAPES,
que a gente ainda não tem a solução definitiva para colocar no orçamento do ano que vem. Então, isso a gente é não corte pode... mesmo, é corte. Não é corte, porque, veja, como a gente não tem ainda a solução, eu não posso colocar no programa de orçamento do ano que vem e eu não posso já começar a me comprometer com bolsa que hoje eu ainda não tenho a solução. Assim que eu tiver, a gente faz uma emenda no orçamento, desse ano mesmo, e isso é alterado rapidamente. Não chamaria de corte, simplesmente, tecnicamente, não é um contingenciamento, seria postergar a chancela da bolsa que começaria a acontecer, de algumas bolsas que começariam a acontecer esse mês. O contingenciamento é quando o orçamento existe, você fala segura. Esse orçamento ainda não existe, ele está sendo discutido, então eu não posso colocar no orçamento porque ainda não tenho a receita. É técnico isso. Vai ter bolsa, vai ter CAPES. Eu acho que o momento mais agudo da crise orçamentária que a gente viveu foi esse ano. O ano que vem vai ser um pouco melhor. E a gente está buscando a solução para a última, aqui no MEC, é o último problema que a gente tem mais grave, que são das bolsas. Mas eu acho que a gente encontra esse mês. Perfeito. Só para ser, mas eu não fui claro, eu estava me referindo justamente às verbas do atual orçamento, né? Do que está em vigor ainda. Eu acho que setembro vai sair. A gente vai descontingenciar esse mês, tá? Perfeito. Esse mês começa a descontingenciar. Perfeito. Sua pergunta, Zé Maria. Ô, ministro, eu vou tocar num assunto aqui que parece uma espécie de tabu. Se fala de orçamento, fala em cortes, em contingenciamento, né? Mas ninguém fala qual é o principal gasto. O senhor está falando aí de gastos com salários, né? E o senhor já me provou que isso não é investimento, é gasto mesmo. Ministro, é assustador, assim, como a folha cresce vegetativamente. Eu explico. Se não houver nenhum aumento salarial, em razão da própria legislação e de acordos, né? A folha salarial cresce, e cresce muito. E quando reclamam de cortes para a educação, ninguém se lembra que 85%, esse é um dado que eu não existe oficialmente, mas que eu tenho assim em média, não é exatamente, eu calculo ali 85% dos gastos de uma universidade sejam exatamente com folha salarial. Ministro, onde é que vai parar isso? Vai chegar a 100%. Você está corretíssimo na análise, está certíssimo, não vai chegar a 100% porque isso é explosivo. Então, porque quando chega a 100% não tem mais dinheiro para luz, água, etc. Né? O pessoal pede mais dinheiro, isso significa aumentar imposto. E o detalhe, hoje o MEC é uma grande folha de pagamento de universidade e de Instituto Federal. A República Federativa Brasileira, isso é o governo federal, ele tem 600 mil funcionários públicos civis. 300 mil, metade, está no MEC. 300 mil é uma força armada de país grande, a Força Armada Brasileira. 300 mil funcionários públicos do MEC, basicamente universidades e institutos, é isso. Desses 300 mil, 100 mil foram nos últimos poucos anos do PT, foi um crescimento muito rápido e isso estourou todo o orçamento do MEC. Hoje a gente gasta uma fortuna, as universidades federais, pelo menos umas 10 das 60 e muitas, 69 agora, que a gente tem no Brasil, 10 têm orçamentos em torno de 3 bilhões, algumas chegando quase a 4 bilhões de reais por ano. Se eu não me engano, não tem 6 cidades no Brasil com orçamento total de 3 bilhões. Então, assim, para atender 30 mil alunos, você gasta mais do que uma cidade como Guarulhos. Recife, eu acho que tem esse tipo de orçamento. O orçamento da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro em Educação é menor do que isso. E eles têm um monte de universidades federais. Então, assim, de novo, eu não queria me alongar muito, porque senão esse assunto começa a virar aquelas coisas, né, fetiche, né? Mas a gente lançou o Futurice justamente num processo de não arrancar o joio. Tem muito joio e tem muito trigo. A gente quer estimular que o trigo germine e acabe dominando o campo, né? Que tenha muito mais trigo no futuro do que hoje, que tem muito joio. O joio custa muito caro. E é isso mesmo, a conta que você tem o futuro, isso é um dos primeiros caminhos para solucionar o problema. Mais coisas a gente tem trabalhado para fazer a solução, não estamos parados. Mas muitos outros programas a gente fez aqui, ao longo dessa gestão que a gente já está aqui há alguns meses.
Ô ministro, há pouco tempo atrás o Miguel Najib, do Movimento Escola Sem Partido, disse que o Escola Sem Partido corria o risco até de encerrar as atividades. Eu lembro que na época o senhor pelo Twitter escreveu a respeito disso, disse que vinha trabalhando para conseguir resolver esse assunto, vinha trabalhando em busca de uma solução. Eu pergunto, como essa questão avançou de lá para cá, a quantas anda? Está pronto, é um decreto, a gente vai sair com algumas medidas aí que atendem o interesse de todo mundo, dentro da lei, dentro da legislação. Sai essa semana, tá? Eu cobrei hoje, na reunião de manhã, semanal com os meus secretários, falando, ó, eu vi a minuta tá nos finalmente, e essa minuta aí não vai sair com erro de português. E dá para antecipar para a gente, ministro, o que é que vem nesse decreto, para o pessoal que acompanha os pingos? O espírito básico, né? Isso é mantendo a liberdade do professor de se expressar e mantendo a liberdade do aluno de querer aprender. Então, está bem em linha com o que é a lei, a legislação, a Constituição, o bom senso. Vai ser um decreto, então, para nortear o comportamento do professor para que ele não cometa excessos, é isso? Basicamente é isso. Só salientar dentro da legislação que é pertinente, dentro da decisão que já teve no STF também, que já deu bons parâmetros para o que pode ser possível nortear os professores, tá para sair. Eu acho que tem muita coisa, deixa eu achar a palavra correta para não... Você vê, eu tô ficando mais político, eu já tô... medindo palavras, hesitando, faz parte. Medindo palavras, para não deixar as pessoas ainda mais exaltadas. Eu acho que a gente vai lançar uma coisa que vai trazer um pouco de calma a toda essa discussão, atendendo as pessoas, os pais, legitimamente preocupados, né? Tem professores que passam do ponto, não tem nem o que discutir. Bom, tempo ainda para uma última pergunta, Zé Maria, vai lá. Assim, olha, ministro, o senhor esteve ali no primeiro momento do Ministério, acabou redefinindo até o Ministério, encontrou resistências em alguns setores, e agora? Já pacificou, já está tudo certo? A relação com as universidades entraram no caminho normal? Tá, as coisas estão muito mais calmas. Zé Maria, só para você lembrar, no primeiro dia meu aqui no MEC, eu fiz o discurso lá e tal, estava bem tumultuado o ambiente no MEC, juntou um monte de funcionários em volta de mim, eu levei uma cusparada na orelha. É um ranho da minha orelha no final. Nossa Senhora. Meu celular foi grampeado, o telefone foi grampeado, meu computador foi invadido algumas vezes. Assim, o ambiente está muito mais tranquilo do que estava. Os próprios jornais, eu acho que teve uma rede de... vou falar aqui, a Globo News, né, que mentiu a meu respeito de uma forma vexatória, teve que se desculpar, vai ter que se desculpar mais, que eu pedi direito de resposta, né, porque mentiu durante 15 minutos e se desculpou em 1 minuto. Mas as coisas estão ficando mais calmas, as pessoas estão vendo que contra fatos não é argumento, contra números, né? Desde o começo eu falei, quer discutir comigo? Traz os números e põe na tela. Falei isso no Congresso, me chamaram no Congresso 5, 6 vezes, depois viram que eu não tinha medo, pararam de me chamar. Falou, pô, não vão me chamar mais? Então, assim, as coisas estão entrando nos eixos, vão se normalizando. Muito bem, agradeço aqui então a participação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, gentilmente nos atendendo aqui em Os Pingos nos Is. Valeu, ministro, muito obrigado pela participação, o senhor trouxe informações importantes e a gente agradece muito a presença. Obrigado mesmo, boa noite. Eu que agradeço, viu, a oportunidade de poder falar com vocês, são poucos veículos que eu consigo me expressar de uma forma tranquila e transparente quanto com vocês, viu, muito obrigado mesmo. A gente que agradece pela confiança. Agora